muito bom dia! Estamos começando aí o nosso Clube do Milagre, Clube dos Milagres, que são muitos, muitos milagres. Estamos vivendo, estamos experimentando e sábado é esse dia muito especial que estamos lendo juntos aí. Espero que você esteja lendo o Campo de Batalha da Mente da nossa amiga Joyce Meyer, esse best-seller. Vencendo a batalha em sua mente. É uma realidade daquilo que estamos vivendo no mundo do espírito. Já é uma realidade quem somos, né, em Cristo Jesus, filhos amados, vitoriosos, mas sabemos que a nossa mente ela precisa ser renovada com a palavra para continuar experimentando a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita em todo o tempo. Antes da gente começar essa semana, não sei pra você, mas parece que agosto ele tem vários meses dentro do mês de agosto. Semanas intensas, semanas de muitas atividades. Então vamos precisar em agosto manter uma resistência para fazer aquilo que devemos fazer. Senão muitas distrações vão acontecendo, muitas demandas vão aparecendo e você precisa decidir escolher, continuar escolhendo a melhor parte, sabendo que isso não será tirado de nós. Amém? Vamos juntos, hein? Pegou já seu cafezinho para essa manhã maravilhosa. Sábado eu acordo um pouquinho mais tarde, eu não, acordei mais cedo porque eu tô gravando aqui para você. A gente tem esse compromisso e vamos manter esse compromisso até que o Senhor dê outra estratégia. Essa é a realidade mesmo, tá? Roupinha, uma rodadinha, é isso aí. Aqui não tem nada fake não, tá? Aqui tem, vestiu, foi e a gente vai junto desse jeito mesmo. Você tem que focar na palavra, focar naquilo que é vida, é poder, é saúde para todos nós. Vamos juntos então para a nossa oração, começando esse dia glorioso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Feche seus olhos se você puder e vamos comigo. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração, para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para comigo. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém, amém. Sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Como é que foi a semana de vocês? Coloca aí no chat. Conseguiram ler? Não conseguiram? Consegui ler até o capítulo tal? Não é prova, tá, gente? Na prova da Atos você tem que ler o livro todo. Não conseguiu ler essa semana? Dá continuidade nessa próxima semana. A outra semana, no capítulo 11, a gente só vai ler o capítulo 11, que ele é um pouquinho mais extenso. Mas aqui eu acho que tem 12 páginas. Se você ler 2 páginas por dia, você consegue chegar antes do nosso clube do livro, dois e pouquinho, né? Mais um pouquinho, para bater aí para sexta-feira e no sábado você já está com a sua leitura em dia. Se você quiser dividir aí nos 7 dias da semana, 6 dias da semana, começando hoje ou então amanhã, você consegue ler aí 2 páginas por dia. Nesse cálculo aqui que eu fiz, a gente vai até falar sobre mente racional, então às vezes a gente precisa racionalizar aqui esse cálculo para dar seguimento aqui à nossa leitura. Então vamos para os capítulos de hoje, que foram o capítulo 9 e 10 que lemos essa semana. Já começa falando sobre uma admirável mente divagante, lá em 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Ela nos lembra um pouquinho do capítulo anterior. Afirmamos que uma mente muito ocupada é anormal. E outra condição anormal da mente é ficar vagueando de um lado para o outro. Sua mente se encontra assim, como está o cuidado, a saúde da sua mente. Ela fala que pra gente, muitas pessoas têm gastado anos, né, permitindo que a mente delas vagueie, porque elas jamais aplicaram os princípios da disciplina à sua vida meditativa. A inabilidade de concentração pode ser o resultado de anos permitindo que a mente faça o que ela quer fazer quando quer fazer. Ela até nos traz aqui para uma questão também
de saúde, para a gente ver se está tudo bem com vitaminas, se está tudo bem com a nossa alimentação. Falando nisso, começamos aí um novo projeto. Estou cheio de projetos, gente. Cheio de projetos esse ano. Diário de um ex-gordinho, voltando à atividade física. A minha meta, meu objetivo, compartilhando com você, porque somos amigos aqui. A gente tem que compartilhar planos, nós temos que compartilhar sonhos, né, que o Senhor permite que a gente compartilhe. Por quê? Para que vidas sejam motivadas, encorajadas. Então, o Diário de um ex-gordinho está entrando nesse encorajamento que é possível, vamos retornar, vamos praticar atividade física, claro, buscando um médico, né, um cuidado médico de saúde, nutricional, cardiológica, e aí a gente, vamos lá, vamos se movimentar, vamos se mexer, amém? E aí ela vai falando sobre isso, ver a questão de vitaminas, ver a questão da sua vida, né, alimentar também, para você avaliar tudo isso. E ela fala sobre fadiga extrema, também pode afetar a concentração. Ela é maravilhosa que ela sempre traz exemplos, né, testemunhos dela. Quando estou excessivamente cansada, Satanás tenta atacar a minha mente porque ele sabe que é mais fácil resistir-lhe durante... É difícil, né, resistir-lhe durante esse período. Assim é para você também? Você já aconteceu isso com a sua vida? Aquele momento que você tá cheio de coisa, cansado, e você vai ali... para e tá aquela agitação interna e vem uma seta e você cai naquela armadilha. Então vamos também atentar para esses momentos de cansaço mental, para que a gente se renove. Você que é batizado com o Espírito Santo, orando em línguas, renovando a nossa mentalidade com a palavra e ficar bem, bem ligado contra as ciladas do maligno. O inferno ele quer que aceitemos passivamente qualquer mentira que ele nos diga. E nós já vemos sendo, né, já estamos sendo treinados aí, capítulo 8, até o capítulo 8, agora o 9 e 10, nos alertando muitas coisas, e a gente tem aprendido muitas coisas que são vida para cada um de nós. Frequentemente a falta de compreensão é resultado da falta de concentração. Sei por mim mesma que posso ler um capítulo da Bíblia ou de um livro e subitamente perceber que não tenho a menor ideia do que eu li. Quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes, gente, lendo livro, sei lá, 5 páginas à frente, aí eu tomo conta da minha mente e falo, o que eu li? Aí eu tenho que voltar e eu leio tudo de novo. Só de determinação, não, vou fazer de novo porque eu não vou passar por esse livro, não vou passar por esse capítulo da Bíblia, não vou passar por essa situação, porque a gente deixou nossa mente vagueando por aí, passando por situações. Ela até fala sobre a igreja também, é um cuidado que a gente tem que ter, e eu faço isso constantemente. Estou ali ouvindo uma palavra e às vezes a nossa mente vai vagueando, né? Acontecia muito isso comigo quando eu estava, momento, assim, preparando um espetáculo, uma cantata. Eu estava ali nos encontros, aí eu olhava para a luz, aí me vinha uma ideia de iluminação, aí eu olhava para o outro coisa e falava, se eu botar esse fundo vermelho nessa cena... É bem sutil, olha isso. E aí, se você não toma o controle da sua mente, daqui a pouco passou 15, 20, meia hora de encontro ali do culto e você perdeu a mensagem que Deus estava ministrando ao seu coração. Aí o que eu faço como estratégia? A mente pode começar a vaguear, seja em qualquer outra situação, pensando, sempre brincando, pensa no almoço não, foca aqui na palavra. A mente pode estar vagueando e eu falo assim, o que o Senhor está falando comigo nesse momento? Qual foi o versículo importante desse dia? E aí é importante, a gente fala, né? O pastor ele sempre fala da Bíblia de papel, acompanhar, não só ler na tela, mas eu acompanho na minha Bíblia e sublinho, porque isso ajuda a minha mente a focar naquilo que é importante naquele momento, que é no Senhor e aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. E eu não sei, de repente isso só acontece aqui, aí isso não acontece, glória a Deus por isso, mas se acontece, coloca aí no chat desse jeito, também comigo é assim. Mas não aceitamos isso, como eu falei, eu tomo de volta o controle da minha mente, submeto ao Espírito e deixo ele comandar e prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, que é muito importante receber a ministração da palavra. E ela fala sobre uma mente divagante, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé, aplica a tua mente ao que estás fazendo. A amplificação dessa frase indica que alguém se mantém nos trilhos, mantendo a mente naquilo que está fazendo. Na página 83, ela traz uma definição dessa palavra em inglês, né? O vaguear,
E eu peguei só aí a quarta definição que ela coloca: pensar ou expressar-se de forma obscura ou incoerente. Lembre-se, na batalha espiritual, a mente é o campo de batalha. É onde o inimigo faz o seu ataque. Ele sabe muito bem que mesmo que uma pessoa vá à igreja, olha aí o que nós falamos, se ela não mantiver sua mente no que está sendo ensinado, ela não ganhará absolutamente nada por ter estado lá. É receber a semente, daqui a pouco o inferno vai lá e tenta roubar essa semente. E nós não vamos deixar isso acontecer no nome de Jesus. O diabo sabe que a pessoa não pode se disciplinar para completar um projeto, se ela não puder disciplinar sua mente para manter-se no que está fazendo. Ela conta que uma história dela é do Dave, que ele fala e às vezes a mente dela dá uma passeada em outros lugares e aí ela volta, agora ela diz e fala isso: deixei minha mente devagar e não ouvi uma palavra do que você disse. Você pode voltar e repetir isso? Não tem problema nenhum. Nós que estamos treinando nossa mente, se isso acontecer com a gente fala isso, tá bom? Ou então quando a gente se encontrar, né, tem gente que é da Academia da Fé aqui da Tijuca, a gente se encontra com mais frequência, a gente tá ali conversando, falando uma coisa, vamos tentar ter os olhos focados e a atenção para o aqui e o agora, que isso é muito importante. Quantas vezes, né, você tá conversando com uma pessoa, você tá ali, poxa, a pessoa tá te dando atenção e você conversando com ela e a pessoa tá olhando quem tá atrás de você, outras pessoas que estão, eu foco, eu olho, eu dou atenção, eu abro os meus ouvidos, escuto com atenção aquilo que a pessoa está me dizendo. Tanto que pode ter pessoas em volta, eu treino a minha concentração para isso. Pessoas em volta querendo falar, tocando, mas se eu estou falando com você, você é a prioridade naquele momento. Eu encerro aquela conversa, vou para outra conversa, para outro assunto, mas eu não deixo, enquanto eu estou inteiro com você, deixar minha mente devagar para outros assuntos, para outras questões que eu preciso resolver. Não, é atenção exclusiva e focada. Porque aquele assunto, aquela pessoa é importante para mim, para você também deve ser importante naquele momento, então a gente tem que estar inteiro. Porque cada vez mais eu tenho aprendido, aquele momento é único, é especial. Se a gente está aqui vivendo, a gente está ansioso, a gente está agitado, a gente está inquieto. Então isso também é treinar a nossa mente a ter plenitude de paz no completo daquele momento, naquela hora. Isso é muito importante. Aí ela fala aqui, né, quando foi escrito esse livro, que você que está na igreja, depois você comprasse a fita ou o CD, ela fala até de fita aqui, traz uma memória boa, né, quando as mensagens eram gravadas, você tinha que ali adquirir um CD, uma fita. Eu não sou muito desse tempo, mas eu cheguei a pegar um pouquinho, o finalzinho desse tempo. Então, hoje nós temos sermões, palavras que são gravadas, tá aí no canal do YouTube, você pode rever várias vezes. Fico muito feliz da turma que está fazendo o Desafio Provérbios agora, hoje é dia 16. Vou ouvir lá o Desafio Provérbio 16, porque fica gravado e é vivo, é algo real, porque eu posso ter perdido alguma coisa, eu posso não ter recebido tudo, e durante a semana eu escuto aquela mensagem novamente. Não é, temos que ouvir só a mensagem da nossa igreja, dos nossos pastores, mas eu entendo que o Senhor me colocou ali para que eu possa frutificar e servir naquela casa, receber daquela casa, daqueles pastores. Então, durante a semana é legal, uma mensagem que eu ouvi e que foi tão como a última da pastora Daisy, eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir mais uma vez, vou anotar os pontos que eu perdi, de repente ali do ao vivo, e o Senhor vai ministrar o nosso coração durante aquela semana também. Tudo tem organização e o foco para que aquela minha semana seja produtiva no Senhor. Eu estou fazendo isso com uma mensagem da pastora Valnice Milhomens, e é maravilhoso porque é sobre alimentação, sobre a mordomia do corpo. Então, se eu estou aprendendo algo, eu estou querendo absorver algo sobre aquele assunto, eu preciso investir tempo ouvindo sobre aquele assunto e pessoas que são relevantes naquele assunto para que a minha mentalidade seja renovada. Claro que com a palavra, porque é inspiração de Deus, e eu possa praticar. Lembra que o nosso canal, o objetivo é esse? Ler a palavra todo dia para que a gente seja conduzido à prática da verdade. Glória a Deus por isso. E aí ela fala, o diabo desistirá quando ele vir que você não irá se render. Comece a disciplinar a sua mente.
Quebrar velhos hábitos e formar novos sempre toma tempo, mas no final vale a pena. Eu espero que tenha valido a pena para você estarmos juntos a cada nova manhã, sábado no nosso clube aqui dos milagres. Vai falar também sobre uma mente imaginativa. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, tende fé e sede confiantes que recebestes, e será assim convosco. E vos será concedido, e vós recebereis. Aleluia! Então não ficar muito tempo imaginando no sentido de como vai ser, perdendo tempo com isso, e sim crendo com o seu coração que se cumprirá aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos orando. Aprendi que tenho muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente me perguntando o tempo todo sobre alguma coisa imaginável. Não está falando aqui sobre uma imaginação positiva, ou então uma crença, uma expectativa de algo bom que você vai receber de Deus. Aqui está falando de pensamentos, de imaginação que vai te trazer inquietação, vai te trazer ansiedade, vai causar uma inquietude. Ela está falando aqui sobre um outro modo. A expectativa que vai receber de Deus é bênção. Ela fala, aprendi que tenho muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente me perguntando o tempo todo sobre alguma coisa imaginável. É aquela ideia, não sei você, minha mente é muito criativa e eu tenho que sempre submeter ela ao Espírito, à direção do Espírito Santo, porque senão a gente cria coisas pro lado ruim também. Exemplo, você vai resolver alguma situação com alguma pessoa, e ali você criou um diálogo, você brigou com aquela pessoa, você viu a cena, e você se levantou, e você falou mais forte, você fez isso, você fez aquilo. Aquela cena nunca vai acontecer, porque você é um filho amado de Deus, e aquilo não pode acontecer, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Os dons, o fruto do Espírito está em alta no seu coração, o fruto do Espírito ele é exercido, experimentado através de você. Então, por que a gente vai perder tempo? É perder tempo pensando em algo que nunca vai acontecer. Então você leva aquele pensamento cativo à obediência de Cristo e se submete à direção do Espírito Santo. Pai, preciso da tua sabedoria para resolver essa situação, ou qualquer outra coisa que possa estar gerando ansiedade e perturbando a sua mente. Deixar o problema com o Senhor, confiando nele para fazer com que tudo coopere para o nosso bem, independentemente do que acontecer. Em Marcos 11, 23 e 24, Jesus não disse, tudo quanto você pedir em oração, imagine se você receberá. Em vez disso, ele disse, tudo quanto você pedir em oração, creia que receberá. Como cristãos, nós devemos acreditar e não duvidar. E aí termina esse capítulo 9 maravilhoso e nos conduz a uma prática tão preciosa da palavra. Gente, é simples e poderoso. Se precisar, leia de novo, grife para que você, no momento de consulta desse livro, eu chamo esse livro de cabeceira, que é um livro que eu sempre estou relendo, ou então indo até ele como uma consulta de estudo, como uma consulta para a preparação de alguma palavra, como consulta para que eu possa ver áreas que eu ainda preciso melhorar, ou então ser aprimorado. Então eu vou lá e consulto esse livro de novo, porque como fica assim grifado, esse eu até anotei pouco, como fica grifado, eu não preciso ler tudo, eu leio as partes que mais me chamaram a atenção. E quando eu for reler esse livro mais uma vez, que esse é novo, outras partes que eu vou grifar, eu grifo de outra cor, para eu saber que ali foi um outro momento e algo que na primeira leitura não saltou aos meus olhos, e no outro momento, numa época de vida, eu leio de novo e coisas novas vão surgindo e eu vou grifando de outra cor. Capítulo 10 agora, uma mente confusa. Ela traz a citação de Tiago 1, 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre. Estou pulando as partes aqui amplificadas, que ela coloca. Inconstante
em todos os seus caminhos. Descobrimos que imaginação e confusão são parentas. Imaginar em vez de definir um pensamento pode causar e certamente causa dúvida e confusão. O homem de duas mentes, a versão King James chama de homem de ânimo dobre, é retrato da confusão porque ele vai constantemente para frente e para trás, é indeciso. Assim que ele pensa, que toma uma decisão, já vem a imaginação, a dúvida, a confusão para levá-lo a operar outra vez entre duas mentes. Ele é inseguro a respeito de tudo. Ela também vai falar sobre a racionalização nesse capítulo, que conduz à confusão, uma mente muito racional. Em Mateus 16:8. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus por causa do raciocínio. O Senhor pode nos direcionar a fazer alguma coisa, mas se ela não faz sentido, não fizer sentido, se não for lógica, nós podemos ser tentados a desconsiderá-la. O que Deus direciona uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para sua mente. Seu espírito pode confirmá-lo e sua mente rejeitá-lo, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Todo mundo aqui temos um testemunho sobre isso. Várias áreas, né? Deus falou inspiração, sei lá, numa oferta, e você fala, não, minha mente racionaliza, e o espírito confirma, então siga o teu espírito. Uma situação de você sempre sacrificial para a carne. Hoje, na caminhada, início eu não tinha muito discernimento nisso, mas como a gente vai passando, tendo mais discernimento na nossa jornada, e nesse relacionamento vivo que a gente está tendo com a pessoa do Espírito Santo, é muito claro, sacrificial, a carne grita, a mente grita, já sei que é Deus, porque o testemunho interior testifica que é assim. Então hoje eu resisto muito menos, duvido muito menos, e tenho aprendido a embarcar mais, tendo esse discernimento do testemunho interior. Se você é novo nessa jornada de ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, peça a Ele, invista mais tempo com Ele para que você aprenda, porque isso é livramento e bênção para as nossas vidas e será bênção para outros também, porque o Senhor vai nos usar poderosamente para continuar abençoando vidas. Não racionalize na mente, apenas obedeça no Espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Foi o que eu acabei de dizer. Ela conta um testemunho maravilhoso do vestido aqui para Ruth. Quase que a Ruth Ann perde esse vestido, porque ela ficou ali, não, isso não é de Deus, um vestido novo, tal. E ela fala que Deus não nos chamou para só dar coisas usadas, em boas condições, como muitas vezes nós temos no bazar, não é isso. Mas às vezes também nos chamam para doar coisas novas, ou então nos inspira a comprar algo que você nem sabe, gente, comprei isso, uma inspiração, tá, gostei, é lindo, vou usar, depois você bota ali, ou qualquer outro objeto, qualquer outra coisa que você adquire, e depois o Senhor fala assim, isso aí eu quero que você dê para fulano. Esse bem material que você tem, às vezes você nem usou. Eu quero que você abençoe minha vida. Então traz à memória quantas pessoas já nos abençoaram dessa forma e quantas pessoas também foram abençoadas através da nossa vida porque nós decidimos obedecer ao Espírito Santo. Às vezes é algo grandioso na nossa cabeça, né? Que é algo grandioso, porque o Senhor não tem isso tudo. Seja de uma xícara que Ele nos pede, nos inspira, traz à memória e a gente vai lá doa para alguém, ou de um livro, seja do que for, algo grandioso. O que é grandioso para você não é para Deus, porque Ele é o Deus poderoso. Para Ele não é questão de valor, é questão de obediência, de importância, porque Ele sabe exatamente do que aquela vida precisa, do que aquele coração necessita, e Ele abençoa. Aquela pessoa vai ficar feliz, você que é o abençoador fica feliz, e quando você é abençoado, você fica feliz, e a pessoa que abençoou fica feliz. E ela ficou nessa luta, vestido para Ruth Ann, não sei e tal, até que o Senhor ministrou o coração dela. Mas todos nós nos identificamos com isso, porque a gente fala, não, isso não, parou. Aí morre o assunto aqui, esconde o assunto e vamos viver a nossa vida com Deus. Depois Ele nos traz a memória de novo e nos lembra que falou, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Um Pai bom que nos ensina a caminhar com Ele, nos conduz, nos segura pela mão e fala, filho, lembra, né? Que no caso dela, lembra daquela roupa? É para Ruth Ann, entrega lá para ela. E aí abençoa, aquela pessoa fica feliz, você fica feliz porque obedeceu e a vida com Deus é maravilhosa. Então vamos racionalizar menos e
deixar que o Espírito Santo ministre ao nosso homem interior e que a gente seja inspirado e direcionado por ele. Nós, humanos, temos uma habilidade de nos enganarmos por meio da racionalização quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. Vamos lá, a gente está aprendendo. O Senhor quis me usar como seu agente para abençoá-la. Ali, no caso da Ruth Anne, foi bênção, como a gente leu no testemunho. Esse incidente em particular ensinou-me muito. Perceber quão facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus provou em mim um medo reverente do questionamento. E aí a gente caminhando para o final aqui do capítulo 10, o que a gente tem falado muito nesse canal: seja um praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticantes, obedecei à mensagem, à direção da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, levando-vos ao engano pelo questionamento contrário à verdade. Tiago 1, 22. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo o que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que deve ser feito. Descobri que Deus quer que eu lhe obedeça, quer tenha vontade, queira ou ache que é uma boa ideia, quer não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do nosso homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele disse é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionalizar. Quando Deus fala, devemos obedecer. Isso tem assim explodido em revelação no meu coração quando Maria fala aos servos: faça tudo o que ele vos disser. Meu Deus, faça tudo o que ele vos disser. E a gente sabe o resultado disso, que foi milagre. Então, toda vez que Deus nos fala algo, para que a gente obedeça a algo, nos dá uma direção, e quando nós agimos em obediência àquela palavra, vamos experimentar milagres. Não coloque milagres na sua caixinha do raciocínio, tentando organizar tudo. Isso é milagre, isso não é milagre. Você está vivo, respirando essa manhã, tomando o seu café dentro da sua casa, isso é milagre. Saí para passear com o Cook já nessa manhã, voltei em paz, em tranquilidade, isso é milagre. Tudo que você possa imaginar, estamos aqui nesse mundo vivendo, e isso é milagre. Coloque milagre no lugar dele, que é uma vida sobrenatural com Deus. Nos tornarmos filhos amados, em uma crença, numa realidade, uma direção de crer com o nosso coração e confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, é o maior milagre que podemos experimentar e vivenciar, e permanecer no caminho todos os dias. Que é maior milagre do que esse no mundo tão confuso de tantas situações, não é verdade? Confia em Deus e não na razão humana. Descansa e tem fé, e confia no Senhor de todo o teu coração e mente, e não te estribes no teu próprio entendimento ou perspectiva. Provérbios 3:5. Não confie em racionalização. A racionalização abre a porta para a decepção e traz muita confusão. Porque tantas pessoas nela se questionou, perguntou ao Senhor uma vez por que tantas pessoas estavam tão confusas. E o Senhor disse a ela: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo e eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. Temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando: isso deve ser assim porque se encaixa tão bem aqui. Me lembra aqueles brinquedos de criança, né, com várias formas, e as fórmulas geométricas vão se encaixando perfeitamente. Às vezes a gente faz isso com a nossa mente. Isso deve ser assim, encaixa-se tão bem assim. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. Romanos 9:1 diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, iluminada e preparada pelo Espírito Santo,
Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que ele estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Isso aqui é libertador e poderoso. Vou ler até de novo. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. Por outro lado, se soubermos que uma coisa é errada, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazê-lo. É difícil aos seres humanos desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus. Mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. É para isso que Deus tem nos conduzido nesse tempo. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento por revelação. Como que a gente consegue isso? Investindo tempo na palavra, orando no Espírito, orando, lendo a palavra, conversando com Deus, e isso vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Lembre-se, nós temos a mente de Cristo. Então, tudo que Ele pensa, tudo que nós devemos pensar nas coisas do alto, tudo que Ele nos ensina, nós devemos praticar. De repente, meu Deus, a mente começa a pensar, mas não há impossíveis para o Senhor. Descansa. Sempre vai vir uma sugestão na nossa mente de algo contrário, de algo que não somos capazes, que nós não conseguimos. Leve cativo a obediência de Cristo a esse pensamento. No nome poderoso de Jesus, eu creio que sofismas e fortalezas estão sendo aniquiladas e destruídas pela decisão que estamos tomando de todos os dias lermos a palavra. E aos sábados estamos lendo a palavra também através do livro da Joyce. Depois você vai meditar aí na sua Bíblia, você vai ler algum versículo, algo que Deus está colocando no seu coração. Leia, ouça o provérbio de hoje, vai lá comigo de novo no desafio Provérbios 31 e escute o Provérbios 16. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Alimento genuíno não nos falta. O que nos falta é escolhermos e perceber a direção que o Espírito Santo tem para as nossas vidas nesse tempo. Quero experimentar a paz de mente e de coração que vem da confiança em Deus, não do meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe, ainda que não saibamos. É isso, é conhecer e buscar em conhecer e prosseguir em conhecer. Resolva não conhecer nada exceto Cristo. Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho e evidência, o mistério e segredo de Deus, no que diz respeito ao que Ele fez através de Cristo para a salvação dos homens, não o fiz com ostentação de linguagem grandiosa, ou sabedoria, ou de filosofia humana, porque decidi nada saber, não estar familiarizado com coisa alguma, não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de qualquer coisa entre vós, senão a Jesus Cristo, o Messias, e este crucificado, lá em 1 Coríntios 2, 1, 2. E para finalizar nessa hora, lá no finalzinho da página 95, ela diz assim, eu tô com coisa nessa racionalização. A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que a nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não o é para os cristãos que pretendem ser vitoriosos. O cristão que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha da mente. Aleluia. Pai, obrigado por estarmos juntos mais um sábado, Deus, lendo o resumo aqui, Deus, conversando sobre esse livro nesse Clube dos Milagres, porque eu tenho a certeza, Pai, que tudo que estamos ouvindo, tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, através da vida da Joy, da nossa amiga Joy, Senhor, nós te louvamos porque tem sido vida e bênção para o nosso coração, para o nosso homem interior, para a nossa mente. E oramos, Pai, vem o meu coração orar pelo ministério dela, para a sua saúde, para que continue, Senhor, avançando em prosperidade, em discernimento, sabedoria da Tua palavra, ela e seu marido, Deus, para que eles cumpram dias que o Senhor tem determinado sobre eles, sobre a face da terra, para que eles continuem sendo frutíferos, Deus, abençoando nações,
línguas, povos, Deus, que têm recebido do teu bálsamo de vida através da vida dessa ministra e dessa família, Pai, tão cheio do teu Espírito Santo e da tua presença. Senhor, sabemos que só vamos muitas vezes nos conhecer lá na eternidade, no céu, e vamos poder falar o quanto o ministério desse casal, dessa mulher cheia do Espírito Santo nos abençoou nesse tempo. Obrigado, Pai. Declaro um sábado abençoado para cada um que aqui está, para cada família aqui representada. Que o Senhor, amado amigo, Espírito Santo, nos conduza à prática da Tua palavra nesse dia poderoso. Espírito Santo, amigo lindo, o que faremos juntos nesse dia? Te damos liberdade. Temos lá a inauguração de São Cristóvão. Temos tantas coisas para viver nesse dia. Vamos fazer nossa atividade física. Vamos investir mais tempo na Tua palavra. Vamos ter também tempo de descanso nas nossas casas, qualidade com os nossos familiares. Senhor, que seja tempo, Senhor, intencional em tudo que fizermos e seja para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Que a nossa mente, Pai, esteja guiada, direcionada, renovada em Ti, para que o nosso homem interior seja fortalecido e cada vez mais vivificado também o nosso corpo completamente. É uma obra completa, Pai, espírito, alma e corpo, para que possamos desfrutar os melhores dias sobre a face da terra até que o Senhor venha. Te louvamos e te agradecemos, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém, amém. Excelente sábado para você, um domingo abundante na sua igreja, onde você congrega, aí onde você está, que o Senhor te use poderosamente para ser, porque você já é uma benção, mas inspirado por Ele, para que você continue abençoando vidas e sendo inspirado por Ele em tudo que você fizer. E não se esqueça, hoje é a canequinha do Vida Leve. Não se esqueça, dei tempo de você escrever aí no chat. Ah, muito mais. Bora! Deus abençoe. Até semana que vem, hein? Foi bênção demais hoje. Beijo grande. Amamos vocês. Juliana não tá aqui, mas ela ama também. Eu não vou falar mais sobre esse assunto. Não vou falar não, porque eu fico racionalizando. Aí não pode, tá? Agora eu vou crer. Creia comigo. Porque na segunda-feira a gente começa um novo evangelho. Spoiler, entrega para você que ficou até o final. Você merece saber qual é o nosso próximo livro. É o Evangelho de João. Vamos nessa jornada com o João, nesse evangelho tão poderoso, que acho que foi o início de quando eu comecei na minha jornada cristã, na Escolatos. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Comece pelo Evangelho de João. E conheça Deus Pai amoroso, maravilhoso, e nós vamos nessa jornada de amor com Ele. Beijo grande, tchau, tchau!